É uma palavra bem nova aí, não sei se todo mundo já conhece, mas ela está bem atual no mercado. Ela veio um pouquinho para substituir a palavra sustentabilidade. Antigamente a gente falava só de obras sustentáveis, e na verdade obras sustentáveis só não significa muita coisa. A gente tem que ter esses três pilares para que sejam, para que faça sentido aí para o mercado, né? Então, o ESG é Environment, Social and Governance. Então, o Environment são as práticas ambientais que todas as empresas têm que ter. O Social, que é o respeito aos clientes, colaboradores, relação à comunidade. E o Governance, que são as boas práticas em gestão corporativa, diversidade no conselho, ética e transparência. Então, é um tema que a gente fala mais de uma maneira macro, envolvendo esses três pilares. Aí, aqui na nossa apresentação, a gente vai focar um pouquinho mais nas práticas do meio ambiente, mas eu quis trazer isso para vocês terem conhecimento também, para os que já tenham, para os que já não tenham, sobre esse tema, que realmente são três práticas que estão sendo muito abordadas aí, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional, como boas práticas e que todas as empresas precisam pensar e se atentar e se sustentar nesses prazos. E já tem estudos que comprovam que as empresas que se fortalecem nessas práticas, elas têm melhores resultados dentro das empresas, tanto resultados financeiros como resultado com pessoas. E também já tem investidores externos olhando para essas práticas e calculando isso de uma maneira investir ou não nas empresas. Então, é um tema aí muito importante para a gente ter conhecimento sobre isso. E na nossa apresentação, vou focar um pouquinho mais em práticas ambientais, que também acho que tem a ver com a semana aí de vocês e a sustentabilidade nas nossas obras e nos nossos canteiros, para vocês entenderem como que a MPD atua. Aqui eu elenquei alguns desafios, que são os desafios que a MPD entende que a gente topa aí no mercado, né? Então, a cadeia produtiva de materiais e componentes da construção civil, ainda tem poucos fornecedores e materiais que atendam às práticas de sustentabilidade. Isso é um tema que vem se desenvolvendo muito ao longo dos anos. Eu acredito que cada vez mais isso vai se potencializar, mas ainda a gente não tem tantos fornecedores que pratiquem materiais sustentáveis e tenham componentes reutilizáveis, sustentáveis, que possam ser aplicados na construção civil. Então, isso é um dos itens que a gente entende como um dos desafios aí que a gente precisa atender durante o desenvolvimento. Políticas públicas e fiscais, códigos de obras, normas técnicas, que também estão começando a se desenvolver e melhorar agora, com alguns benefícios em potencial construtivo ou normas técnicas que atendam aos materiais sustentáveis e reutilizáveis e reaproveitáveis. Então, antigamente não se falava muito sobre isso, ultimamente tem se falado mais, tem se pesquisado mais, e também as políticas e códigos de obras e normas também estão buscando se adaptar a essas novas práticas do mercado. Então, isso ainda é um desafio. Também acredito que ao longo do tempo isso cada vez vai melhorar mais e vai evoluir, mas ainda é um assunto que está se desenvolvendo junto com o mercado. A mudança de cultura de projetos e de obra, porque por muito tempo a gente se construiu dessa mesma maneira e se fez sempre assim e se deu super certo, mas é uma mudança de cultura das pessoas envolvidas, porque a gente entende que o mundo está mudando, o planeta está mudando, então a gente tem que ter uma preocupação maior nesse sentido. Então, realmente é uma mudança de cultura para as pessoas que estão entrando no mercado, para as pessoas que já estão no mercado, e as pessoas que às vezes estão quase saindo do mercado, elas precisam pensar nisso, não é uma coisa que a gente pode passar desapercebida aí. As soluções tecnológicas e racionalizadas, que também atualmente temos algumas opções, mas acho que o nosso mercado da construção precisa se desenvolver mais, está se desenvolvendo mais e cada vez buscando melhores soluções com tecnologia, com sistemas racionalizados,
muitas coisas, muitos equipamentos estão aí para esse desenvolvimento e para melhorar isso. O próprio BIM veio para tentar aperfeiçoar esse desenvolvimento e melhorar na racionalização, no minimizar o desperdício. Então, são práticas, tecnologias que o mercado tem buscado para se desenvolver cada vez mais, pensando na otimização e produtividade. E o reconhecimento do público consumidor. Então, hoje em dia, o cliente, né, o usuário final, ele sabe o que é uma obra sustentável, ele sabe da importância de ter práticas sustentáveis dentro da obra, mas ainda talvez ele não pague, ou ele não vai pagar mais caro por isso, mas sim, ele tem conhecimento da importância desse tema. Então, por isso, da importância das empresas se adequarem a essa nova situação, porque as que talvez não se adequarem, talvez não vão ser mais reconhecidas pelos próprios clientes, vão deixar de ser procuradas pelo público consumidor, que afinal são os nossos clientes aí que compram os nossos empreendimentos, né? Então, esses ainda são os nossos desafios aí que a gente busca todos os dias combater. Então, falando um pouquinho, entrando agora um pouco na linha do tempo da MPD, como a MPD começou na atuação nos empreendimentos certificados. Ao longo da nossa história, a MPD tem muita preocupação de otimizar os recursos que a gente utiliza, sempre minimizando o desperdício, melhorando a racionalização de materiais, sempre buscando a melhor maneira de se construir e práticas sustentáveis dentro dos nossos produtos. Ao longo do tempo, a gente tem se preocupado mais também em certificar alguns empreendimentos nossos. Então, a gente começou aí, a MPD atuou já em bastante projeto certificado como construtora e como incorporadora também. Eu trouxe aqui nessa linha do tempo os principais nossos empreendimentos que foram certificados. Então, em 2017, foi o empreendimento Amazônia, que é um empreendimento corporativo. Em 2019, o condomínio Mirá. Em 2021, agora, o Verve, que são esses 3 estudos de caso que eu trouxe para vocês, para compartilhar cada um deles, tá? Então, além do que a gente já faz nos nossos empreendimentos, a gente buscou dar um plus nesses 3 que eu trouxe, para tentar trazer mais essa inovação, progresso contínuo e a valorização de práticas baseadas no tripé da sustentabilidade também, tá? Então, aqui falando dos padrões gerais dos nossos produtos MPD, independente se ele é certificado ou não, esses são os itens que a gente entende como um grande benefício, pensando desse lado da sustentabilidade, né, que a gente entende que é um grande benefício para o condomínio e para o usuário final. Então, esses são itens que nós fazemos para todos os empreendimentos de incorporação MPD, independente se ele é certificado. Então, o sistema de reaproveitamento de água pluvial, toda a área de cobertura, toda a água de chuva é captado, ela vai para um sistema de tratamento dessa água de chuva, e a água é reutilizada no empreendimento como na irrigação de jardins. E para muitos empreendimentos, a gente entrega essa irrigação já automatizada. Então, isso já o condomínio já tem condição de controlar essa irrigação quando necessário. Para todos os nossos últimos empreendimentos também, a gente já tem entregue com as luminárias LED, que acho que todo mundo sabe que o LED acaba consumindo muito menos energia, apesar de às vezes ser um pouquinho mais caro, mas a conta de energia fica bem menor, então isso é um grande benefício para o condomínio e para o usuário final, né, que acaba pagando a conta do condomínio. A gente já entrega todos os nossos empreendimentos com bacia com acionador dual flush, que é aquela com economia de água, né, tanto nas áreas comuns quanto dentro da unidade. E a medição individualizada, tanto de água, gás e energia. Vezes a gente entrega os medidores, vezes são apenas previsão, dependendo do projeto. Então, isso também já são itens que estão se tornando normas aí, tem alguns códigos de obras que já obrigam que a gente entregue alguns medidores.
E a MPD, independente disso, em todos os empreendimentos, pelo menos a gente deixa a previsão e a facilidade para o condomínio conseguir individualizar essa energia, porque a gente entende que o proprietário acaba sendo muito mais responsável no consumo quando essa energia, quando essa medição é dele e não rateada pelo condomínio. Então, a MPD sempre deixa uma previsão disso para o condomínio ter condições de instalar. Além disso, o bicicletário, que também faz parte da legislação, né, de vários projetos, a gente tem que entregar o bicicletário. O que a MPD tem feito nos últimos empreendimentos é valorizar essa área de bicicletário, justamente atendendo a demanda dos consumidores finais. Então, o que antes era só um bicicletário, o Marinho entrega lá no condomínio, hoje a gente já cresce o tamanho dessa área, valoriza essa área, faz toda uma comunicação visual para o usuário ter vontade mesmo de pegar sua bicicleta, usar sua bicicleta. A gente tem alguns empreendimentos que está deixando lá um espacinho de manutenção para a bicicleta, precisar tocar um pneu, alguma coisa, fazer uma manutenção, tem aquele espaço ali. E a gente entende que cada vez mais os clientes têm usado a bicicleta e isso está fazendo parte mais da nossa rotina, né? Muitos ambientes com sensor de iluminação de presença, então em vários ambientes dos nossos empreendimentos a gente entrega o sensor, também buscando o não desperdício da energia, né? Buscando que a pessoa, às vezes, de passagem só, ela entra, acaba esquecendo de apagar a luz, então a gente coloca os sensores para essa luz só funcionar realmente quando tiver alguém ali no ambiente. Projetos para racionalização de materiais, então projetos que a gente contrata aqui na etapa de projeto, buscando otimizar a produção da obra e minimizar desperdício e reduzir os retrabalhos de obra. Então, o próprio BIM veio muito para isso, né, para compatibilizar e para melhorar essa tecnologia da construção, essa construção virtual que a gente faz antes de ir para a obra, então isso tem otimizado muito o desperdício em obra. Projeto de vedação, projeto de fachada, que também são projetos que fazem parte do nosso escopo de projeto para otimizar e para que a obra execute da melhor maneira, gerando menos desperdício e numa produtividade maior. Também os estudos de insolação, ensaios térmicos, lumínicos e acústicos de todos os nossos empreendimentos, para a gente entender realmente qual que é a melhor utilização, melhor implantação, melhor tratamento que aquele empreendimento precisa ao ser locado dentro daquele terreno. E, além dos nossos produtos, nós temos também as práticas que a gente faz em todos os nossos padrões, os nossos canteiros de obra, que também, independente de obras certificadas ou não, esses são pelo menos os itens que a gente estuda para os nossos empreendimentos. Então, o mesmo estudo de água de chuva que a gente entrega para os produtos, a gente faz no nosso canteiro também. A gente estuda um reaproveitamento de água de chuva das coberturas dos canteiros para utilizar, às vezes, em lava-rodas de caminhão, lava-botas, então, que é uma água que acaba sendo limpa, a gente consegue utilizar para outras coisas. A luminária em LED também nos nossos canteiros, que também reduz as contas de energia, eficiência energética dos nossos canteiros. A logística reversa na coleta dos materiais, então a gente já tem muitos fornecedores parceiros que têm feito a logística reversa dos materiais, que nada mais é do que pegar o seu próprio, que seria lixo, né, e utilizar para outras atividades, ou às vezes em outros materiais, ou compondo outros materiais, outras instalações, que ele acaba utilizando como materiais reaproveitáveis e reutilizáveis. Então, isso tem diminuído bastante também a quantidade de entulho e desperdício nas obras. A pintura de ambientes claros, tetos e paredes, buscando a otimização do equipamento de ar-condicionado, né? Então, sempre buscando as cores claras para ser mais eficiente, utilizar menos o ar-condicionado. Iluminação natural também, a gente sempre preza isso nos nossos canteiros de obras. O lava-rodas e o lava-botas, utilizando a água de chuva reaproveitada, então esse é um sisteminha que a gente consegue criar nos nossos canteiros.
reaproveitamento de materiais, que eu falei um pouquinho da logística reversa, as caçambas com lixo específicos, porque a gente já tem vários parceiros ou cooperativas, ou até às vezes o pessoal da comunidade que recolhe esse lixo, que porque eles acabam utilizando em outros materiais. Então, a gente tem garrafa PET, essas garrafinhas que acaba de material, de líquido de obra, as cooperativas recolhem para utilizar em projetos sociais, pallets, a gente trabalha com uma cooperativa aqui na MPD, tem outras cooperativas que pegam também para fazer materiais, fazer móveis e vende para a comunidade, faz um trabalho social. Então, a gente sempre busca, onde é a localização da nossa obra, buscar essas equipes, essas cooperativas parceiras que possam nos auxiliar, que possam recolher esse material, que às vezes eles acabam aproveitando em outros lugares. Nas nossas obras também a gente tem feito bastante a compostagem, uma hortinha dentro dos canteiros maiores, o que tem sido muito legal aqui, tem dado um resultado bem legal, porque a gente acaba se envolvendo com a comunidade, muitas vezes alimenta o pessoal que está ali em volta, ou até mesmo os próprios colaboradores de dentro das obras levam os alimentos para suas casas, então isso tem sido uma prática bem legal. Os colaboradores trazem as famílias, às vezes os filhos para estar dentro, fazer essa compostagem nessa hortinha. Então, tem sido um envolvimento bem legal aí com os nossos colaboradores. E também os treinamentos da alfabetização e o da escolinha digital, que a MPD tem pelo menos um canteiro cada cidade aí que a gente atua, a gente acaba levando a alfabetização para os funcionários que não foram alfabetizados, e a escola digital, que são treinamentos em computador mesmo. A gente aluga alguns computadores e ensina as pessoas a mexer em Word, Excel, PowerPoint, esses programas básicos, que às vezes para a gente já nasce sabendo fazer, é tão tranquilo, mas que não é para todo mundo que é assim. Então, a MPD também tem essa atuação junto à sociedade, aos seus colaboradores, para que eles consigam se desenvolver junto com a gente também. Então, isso também é uma atividade bem legal. E como importância da certificação, a gente entende que entregando as certificações e essas melhorias para o condomínio consegue ter a melhor gestão de eficiência dentro do condomínio, com possibilidade de monitoramento da gestão de resíduos e eficiência energética. Então, a gente acaba entregando para o usuário final, né, e para o condomínio, um condomínio muito mais fácil de ser gerenciado. E de, se qualquer problema, saber onde que está dando problema de medição de água, problema de medição de elétrica, o condomínio tem facilidade em identificar onde estão esses gargalos dentro do próprio condomínio, se às vezes acontecer algum problema. A gente entende como uma diferenciação da marca no mercado, então é o que a gente sempre frisa aqui dentro, a qualidade de MPD, então independente se é certificado ou não, mas a gente busca as melhores práticas dentro do nosso empreendimento, o que potencializa e atrai investidores, clientes e fornecedores parceiros que também acreditam nos mesmos objetivos que a gente acredita. E, além disso, contribuir na conscientização de moradores, né, toda a cadeia de fornecedores e nos profissionais envolvidos dentro das nossas obras. Também entendemos que as certificações, elas diminuem os riscos regulatórios, porque todo projeto certificado, ele foi reanalisado em normas e com certeza está atendendo todas as normas e tudo que é norma brasileira necessária de atendimento, então é uma dupla checagem aí. Essa preocupação com a comunidade, além do projeto em si, mas os empreendimentos acabam tendo essa preocupação com a comunidade local também, que é muito importante, não só para o empreendimento que está ali construindo, mas para todo mundo que está ao seu redor. E a gente acaba contribuindo com esse contexto nacional e desenvolvimento da construção civil com o viés de sustentabilidade, que realmente talvez era um assunto que alguns anos atrás a gente não se falava e ultimamente tem se falado muito, tem se conversado sobre isso, e isso tem sido um assunto muito importante para toda essa cadeia da construção civil.
e fomentando também o mercado a buscar soluções inovadoras, provocando parceiros, provocando fornecedores para trazer essa otimização de sistemas e aproveitamento de sistemas para dentro da nossa área. Então, a gente acredita tudo isso como um potencial aí para os nossos empreendimentos e para o mercado que está ao nosso redor. Então, entrando um pouquinho agora nas etapas da certificação, quando a gente resolve, como que a gente resolve ter um empreendimento certificado? A MPD hoje, a gente tem esses 3 certificados, mas para os próximos empreendimentos, a gente tem a meta aí de certificar pelo menos de 80% a 100% dos nossos próximos empreendimentos que forem lançados. Então, a gente, antes de ter certeza que esse empreendimento será certificado ou não, a gente faz um diagnóstico, entende do projeto quais são os potenciais de cada projeto e estuda, dentro de todas as certificações que existem no mercado, qual certificação que aquele empreendimento se adequaria melhor. A gente faz o estudo de viabilidade junto a essa certificação, entende o custo disso, quanto que é a mais, qual que é o investimento, qual que é o custo-benefício, e tomando a decisão de ser um empreendimento certificado, a gente parte para a ação mesmo, que é desenvolver todos os projetos já pensando na certificação, até para evitar retrabalhos e já ter tudo isso incorporado no projeto, e todas as práticas necessárias para a obra. Voltando ao empreendimento Amazônia, ele é um empreendimento corporativo, de lajes corporativas, localizado na cidade de Barueri, em Alphaville mesmo, onde hoje é a sede da MPD. Então, a MPD também foi incorporadora, junto com alguns sócios, e construtora desse empreendimento. A arquitetura foi da Flávio Gasparini, o terreno tem 3.200 metros quadrados, mais ou menos, e uma área construída de 33 mil metros quadrados, um pouquinho mais de 33 mil. A gente possui 24 pavimentos, sendo 4 subsolos, 18 lajes corporativas e a cobertura. Temos também um L-ponto na cobertura. Esse empreendimento tem 8 elevadores sociais, um elevador que são divididos em zona alta e zona baixa. 4 elevadores atendem até o 12º, os outros 4 atendem até o 18º. Um elevador de emergência, um elevador do L-ponto e 2 elevadores de estacionamento. As salas de cada laje variam de 237 até 1.200 metros quadrados, que é uma laje inteira sem nenhuma divisória. Então, como eu disse, esse empreendimento ele foi certificado LEED, que é uma ferramenta de certificação que busca incentivar e acelerar a adoção de práticas de construção do mercado, construção sustentável do mercado. Ela é uma certificação internacional, ela tem muito conhecimento internacional devido a diversos investidores externos, até empresas que só vêm para o Brasil se o prédio for certificado ou só investem em lajes corporativas quando essa laje é certificada, porque elas entendem que isso resulta numa maior eficiência do empreendimento. Então, tem várias empresas que só locam lajes que são certificadas mesmo. Então, essa certificação, ela tem um sistema de pontuação, que eu vou falar no próximo slide, mas que ela atua desde o momento da concepção do projeto, pegando questões de locação de terreno, transporte público, o desenvolvimento dos projetos técnicos e também a atuação na obra. Então, uma certificação que atua em todas as áreas aí. Com ela tem alguns níveis de certificação, Certified, Silver, Gold e Platinum. Então, dependendo da quantidade de itens que a gente atende nos critérios, isso acaba resultando em qual nível da certificação a gente conseguiu atingir. Então, aqui os critérios aí de avaliação do LEED, né? Então, localização e transporte, que é muito da implantação do terreno, onde ele é implantado, o espaço sustentável, a eficiência do uso de água, a energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidades ambiental interna, inovações, processos e créditos de prioridades regionais. Então, dentro desses critérios, tem alguns critérios que a gente tem como obrigatórios
e outros que são somatórios, e vão somando e dar a quantidade de pontos. Consequentemente, o nível de certificação que a gente consegue atingir. E aqui eu trouxe só um resuminho da média de redução no Brasil, que o certificado LEED tem como resultado aí dos empreendimentos já certificados. Então, nos empreendimentos certificados, a gente já teve uma economia de 40% de uso de água, 30% de energia, 35% de CO2 e 65% de resíduos. Então, no empreendimento Amazônia, algumas soluções técnicas que a gente adotou para desenvolver. A escolha da implantação da edificação, visando a facilidade do acesso e serviços de transportes públicos, a vagas preferenciais para veículos de baixa emissão de consumo, entregamos também um carregador elétrico para os carros, né, que já tem esse sistema, implantação de bicicletário, então tanto no nível do térreo quanto todos os subsolos, a gente tem os bicicletários instalados para o pessoal que vem de bicicleta, tem esse espaço. O uso de dispositivos sanitários economizadores, então a bacia dual flush, os mictórios com baixa vazão de água, as torneiras com fechamento automático, os lavatórios com restrição de vazão, que são algumas técnicas que a gente implantou nesse empreendimento. A utilização de espécie adaptada ou nativa do paisagismo, que assim elas consomem uma menor quantidade de água. O sistema de reaproveitamento de águas pluviais também, que entra como item, um item de pontuação, e essas águas pluviais foram utilizadas para irrigação do paisagismo. E também o sistema de reuso de águas cinzas, que a gente fala, que são as águas dos lavatórios dos banheiros e os drenos de ar-condicionado, que a gente consegue reutilizar nas bacias. Para esse empreendimento, fizemos várias simulações computacionais para avaliar a eficiência energética do empreendimento, buscando a redução de custo anual da energia, a gente buscou uma cerca de 12% de economia. Um projeto luminotécnica também, minimizando o impacto da iluminação da vizinhança e utilizando luminárias eficientes, lâmpadas LED para otimizar o consumo energético, o consumo elétrico. A eficiência energética do sistema de ar-condicionado, então prevendo equipamentos potentes e com boa utilização e boa eficiência energética. E o vidro iluminado de alta performance na fachada, para proporcionar uma melhor luminosidade, mas com menor absorção térmica. Então, também toda a nossa fachada, os vidros foram estudados, buscando essa eficiência energética. A coleta seletiva de lixo para reciclagem, então isso foi estudado junto com as normas de prefeitura, qual o tamanho, como que era a separação que a gente precisava deixar para esses ambientes. A utilização de materiais reciclados ou certificados durante a construção, então a gente teve algumas restrições, não era qualquer tipo de material que tinha que utilizar, precisava ser os materiais dentro de alguns parâmetros que atendia a certificação, e materiais extraídos e beneficiados dentro regionalmente, né? A gente tinha que procurar fornecedores e parceiros e materiais que viessem dentro de um raio de atuação que ficasse próximo da construção do nosso empreendimento. O sistema de ar-condicionado isento de CFC, que é aquele gás que afeta o efeito estufa, né? Que piora o efeito estufa, então a gente teve que especificar os equipamentos de ar-condicionado sem esses gases, a instalação do sistema de monitoramento do sensor de CO2 para monitorar a vazão do ar dentro dos ambientes e a redução de materiais com compostos voláteis, que também a gente visa a quantidade de menos propriedades contaminantes dentro do ar interno. Então, minimizando os problemas para os futuros ocupantes. Entregamos para o condomínio um plano de controle de sedimentação e erosão, um plano de gerenciamento e melhores práticas para o edifício e um plano de gestão de resíduos que a gente fez durante o período de obra até o período de operação de edificação, para
justamente gerenciar todo esse resíduo, como ele é feito, como ele é gerado, onde ele é descartado. Então, isso para o empreendimento que passou para o empreendimento Amazônia. Agora, entrando no segundo estudo de caso, que é o empreendimento Mirá. Esse já é um empreendimento residencial, também aqui próximo à Amazônia, fica em Santana, na verdade. Esse empreendimento teve a certificação de GBC Condomínio. Esse empreendimento, ele acabou de ser entregue, foi entregue em maio, junho desse ano, então a gente ainda tem a certificação de projeto só dele, mas para os próximos meses estamos saindo com a certificação de obra, que também o sistema é bem próximo do que foi feito no Amazônia. É um sistema de pontuação, onde a gente tem os critérios básicos de atendimento, pré-requisitos, né, para atender, e a somatória de pontos, tanto de concepção, quanto projeto, quanto obra, ele vai atender ao nível da certificação final. Então, como a gente acabou de entregar esse empreendimento, ainda está no sistema de contagem de pontos para ver que nível que a gente vai receber da certificação final desse empreendimento. Então, o Mirá é um empreendimento residencial, incorporação também na MPD, junto com a Elbor, que foi nossa sócia, construção MPD também, arquitetura LE, arquitetos, um terreno de 4.400 metros quadrados aproximadamente, com uma área construída de 31.200 metros quadrados. Nesse empreendimento, a gente tem 3 subsolos, um térreo, uma maison, que são alguns apartamentos maiores, 23 pavimentos tipo, mais o duplex na cobertura. Dentro do tipo, são 2 tipologias de apartamentos, de 313 metros quadrados, 410 metros quadrados, mais a maison, que é no primeiro andar, e depois os duplex, que é na cobertura. Aqui a gente tem 5 elevadores, sendo 3 sociais e 2 de serviço, e é isso. Então, dentro dessa certificação do GBC Condomínio, a gente também tem alguns critérios que precisamos seguir, que foram de implantação, uso racional de água, energia atmosférica, materiais e resíduos, qualidade ambiental interna, requisitos sociais, inovações de projeto e créditos regionais. Essa certificação, ela é bem parecida com o LEED, é da mesma certificadora, mas ela é mais adaptada para empreendimentos residenciais, porque o LEED acaba tendo muitos pré-requisitos de corporativo. Então, o GBC Condomínio veio mais para ser adaptado a empreendimentos residenciais mesmo. Então, aqui também nos mesmos níveis, aqui é dividido entre verde, prata, ouro e platina. A gente ainda não tem a certificação, mas assim que sair, com certeza a gente vai divulgar na mídia aí para todo mundo ficar sabendo qual foi o nível que a gente atingiu desse empreendimento. Então, algumas soluções técnicas adotadas do Mirá foi o paisagismo também com espécies nativas, minimizando o consumo de água, a irrigação automática, também vinculada ao sistema de reaproveitamento de água pluvial, a exaustão mecânica dos subsolos com sensor de monóxido de carbono para melhorar a qualidade do ar das garagens, por conta dos carros que ficam ligados e às vezes muitos carros ligados, isso gera uma quantidade maior de monóxido de carbono. Então, tem alguns sensores para controlar essa quantidade de monóxido no ar. A soterização da medição de elétrica e hidráulica nas áreas comuns, então, além dos medidores necessários, a gente setorizou essas medições para que o condomínio tenha o maior controle onde está gastando mais, onde está gastando menos, às vezes está ficando alguma luz acesa, alguma torneira ligada, então, para ele conseguir ter esse controle dentro do seu empreendimento. O monitoramento e consumo de água e energia, vinculado a esses medidores, que a gente já deixou a previsão de instalação, e o controle e gerenciamento de águas pluviais, também o sistema de reaproveitamento de água pluvial que a gente utiliza na irrigação. A gente deixou uma previsão desse empreendimento para uma área de compostagem, caso o condomínio tenha interesse em fazer uma compostagem, tem uma arinha separada lá. Os revestimentos de cobertura foram com baixo CRI, que é o índice de refletância solar, para minimizar a quantidade de calor que entra dentro do último pavimento da cobertura, né, que acaba sendo mais exposto ao sol. Então, a gente utilizou tintas com baixo CRI.
Os equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos que foram entregues nesse empreendimento foram todos com selo Procel A, que tem uma maior eficiência, um baixo consumo energético. Também nesse empreendimento, as bacias com válvula dual flush e torneira com fechamento automático nas áreas comuns, para minimizar o desperdício de água. E a iluminação de LED e sensor de presença em todo o empreendimento. Então, essas foram algumas práticas do empreendimento Mirá, que foi entregue esse ano. E por último, que é o empreendimento Verve, que esse é um empreendimento que a gente está começando a obra, a nossa primeira obra de São Paulo, como incorporação. Estamos começando a obra, começamos a obra em julho, na verdade. Então, para quem já deve ter visto falar, ele é localizado na região de Pinheiros. E esse empreendimento também vai ser certificado, e esse tem a certificação ED. A certificação ED, ela é uma certificação mais nova também, em relação ao LEED, ao GBC. Ela tem focado para países com realidades emergentes, então, países em desenvolvimento econômico mesmo, eles vieram com essa certificação para estimular esse tipo de construção sustentável em todos os países. E essa certificação acaba sendo uma certificação mais voltada em critérios de projeto. Então, todas as decisões de projeto que vão gerar a certificação final do empreendimento. A obra só tem que acompanhar se todos os critérios que foram definidos e anotados em projetos estão sendo atendidos durante a obra. Então, as principais características que eles focam nessa certificação é a água, energia e materiais. Também tem o reconhecimento internacional, ela foi criada pelo IFC, que é um banco internacional, para justamente estimular a certificação em todos os países, e essa certificação tem o objetivo de atingir 20% de economia em água, energia e materiais, em comparação sempre a um edifício convencional na mesma região. Então, o Verve Pinheiros, localizado em Pinheiros, em São Paulo, a gente precisa ter 20% de economia em água, energia e materiais em relação aos empreendimentos que estão ao seu redor, tá? Então, esse é o objetivo dessa certificação. Então, falando um pouquinho do Verve em São Paulo, né, o nosso primeiro de São Paulo, a incorporação é da MIPD Engenharia, junto com a Câmara e a Triedro, que são os nossos parceiros e sócios. Construção vai ser MIPD Engenharia, a gente começou ela esse ano e vamos entregar daqui 2 anos e meio. A arquitetura foi da Perkins e Will, o terreno de 4.400 metros quadrados, numa área total construída de quase 25 mil metros. Esse empreendimento ele é de uso misto, então ele tem 3 subsolos, o térreo, com lojas e área comum de residencial, 3 lajes corporativas, um lazer no 4º pavimento, e do 5º ao 22º pavimento, na verdade é o 27º, são os pavimentos residenciais, os últimos pavimentos com duplex e os tipos com unidades 71 e 115 metros quadrados. E no último pavimento, lá na cobertura, é um lazer com piscina, fitness, uma área bem bonita. Esse empreendimento a gente tem 6 elevadores, sendo 2 sociais e 1 de serviço, 2 corporativos e 1 transfer que interliga o subsolo até as lajes corporativas. Então, como solução técnica para esse empreendimento, a gente também tem a utilização da bacia dual flush, o receptor de vazão das torneiras e banheiros, buscando uma eficiência hídrica maior para esse empreendimento. Também uma restrição de vazão nos chuveiros, que acaba sendo... a gente utiliza 12 litros por minuto, que acaba sendo um chuveiro muito bom também, e a gente consegue economizar bastante água dentro do uso da unidade, do empreendimento. Além do sistema de irrigação de reaproveitamento de água de chuva com irrigação automática nos jardins. Já como eficiência energética, a gente está fazendo a instalação dos coletores solares para aquecimento de água na cobertura, então isso reduz aí o consumo de energia dentro do empreendimento. A utilização de lâmpadas com alta eficiência luminosa e lâmpadas LED,
e dispositivos de sombreamento, para não ter uma fachada tão voltada para o sol aí, com vidro mais eficiente, para não ter tanta utilização de ar-condicionado, principalmente dentro das lajes corporativas. Então, a gente utiliza um dispositivo de sombreamento nas lajes corporativas e um vidro mais eficiente. E como materiais, a gente tem laje de concreto com armação com consumo abaixo do nível padrão do mercado ali da região, as paredes externas com bloco de concreto, hidral interno, que também dá uma eficiência maior em relação à região do empreendimento, e piso cerâmico entregue na unidade residencial. E para esse empreendimento, a gente tem o orgulho aí de participar do Plano Empresário Verde. Não sei se alguém viu aí nas mídias, saíram algumas reportagens sobre isso, mas a MPD é a primeira que está participando de um piloto junto ao Banco Itaú BBA, que fez uma parceria junto ao IFC, que é o Banco Internacional, para esse primeiro piloto aí no Plano Empresário Verde. Então, que é um benefício na construção que a MPD tem em parceria junto com o Itaú, para fomentar e melhorar aí a busca da certificação verde para os empreendimentos da construção civil. Tá? E acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui ficam meus contatos. Obrigada da atenção de todos. E eu estou à disposição, caso tenham alguns comentários, caso alguém queira me passar um e-mail, meu LinkedIn pode me adicionar, estou à disposição aí para dúvidas e qualquer comentário que vocês tenham, tá? Muito obrigada. Então, foi ótima a apresentação. Eu gostaria de começar, então, fazendo algumas perguntas que a gente recebeu aqui no chat. Quem mais tiver dúvida pode ficar à vontade de escrever aqui. Acredito que agora a Priscila também consegue ver as coisas que mandam no chat. Eu vou só fazer essas duas perguntas que a gente tem primeiro, e aí depois você pode ficar à vontade para olhar no chat se tiver alguma coisa que você encontre, que eu não perguntar. Mas então, começando aqui. Primeira pergunta. Na sua visão, quais são as principais vantagens de adotar o ESG em uma empresa de capital fechado como a MPD? Eu acho que muito do que talvez eu fui abordando ao longo da apresentação. Primeiro que é uma maneira de fomentar a construção civil para que os nossos clientes, nossos parceiros, nossos fornecedores tenham essa preocupação de um empreendimentos mais sustentáveis, com técnicas mais sustentáveis e buscando essa melhoria no nosso mercado. E, além disso, como são lajes corporativas e residenciais, a gente potencializa com que o mercado busque também empreendimentos sustentáveis, né? Como eu acho que eu disse no começo, tem algumas empresas que só buscam alugar lajes corporativas quando são certificadas. Então, por mais que a MPD, a gente seja de capital fechado, mas a gente acaba vendendo isso para o mercado e atendendo às necessidades do mercado. Então, isso, com certeza, é um potencial para possíveis investidores ou locatários virem de fora e locarem essas lajes, instalarem nessas lajes que está em Pinheiros, também é uma ótima região. Então, acho que a intenção é justamente atender tanto ao consumidor, seja ele residencial, comercial, como também atender a nova necessidade do mercado aí, que realmente o mercado tem nos cobrado soluções mais inteligentes e mais sustentáveis, né? Eu acho que esse seria o principal objetivo. Muito bom, muito bom. E a outra pergunta que a gente tem é: qual você acredita ser o pilar principal do ESG que as empresas do ramo de engenharia civil devem adotar para ajudar a criarmos mais cidades inteligentes? Mais cidades inteligentes? Isso. Eu acho que o principal pilar do ESG aí vem na otimização realmente do consumo de água, energia e materiais, que eu vejo como um principal item que a gente tem que pensar para o mundo, né? Porque, como construção civil, a gente é o principal impactante nesse consumo e geração de resíduo e tudo isso. Então, o ESG veio com esse objetivo de minimizar isso
e melhorar o consumo disso. Mas também o ESG veio com... Desculpa, aí a certificação ED, falando da certificação ED, na verdade, ela veio para potencializar a construção civil e em países emergentes mesmo, que às vezes a gente não pensava nisso, mas realmente são países que têm potencial, que têm que têm condições de fazerem construções mais sustentáveis e pensando no mercado. E agora, desculpa, falando agora do ESG, eu acho que os pilares principais são... A sustentabilidade, ela não acontece sozinha, né? Então, ela precisa que isso venha vinculada ao social e à governança, senão isso acaba não fazendo sentido. Então, eu acho que o ESG veio justamente para compilar essas três práticas que hoje, de alguma maneira, as empresas fazem, têm conhecimento, mas elas trabalham talvez meio desvinculadas entre elas, e o ESG veio para linkar as três e tirar o maior benefício de tudo isso, do que as três já fazem de melhor, mas potencializar as três juntas. Então, eu acredito que não tem como trabalhar com isso um independente do outro, são todos vinculados e ligados entre eles, então eu acredito muito que isso tem que ser potencializado entre eles mesmo. Então, eu acredito nos três pilares. Muito bom, muito obrigada. Eu acho que não temos mais perguntas. Se você tiver encontrado mais alguma no chat que eu deixei passar, pode ficar à vontade de responder. Acho que foram essas mesmo, não consegui acompanhar, tô lendo tudo agora, mas acho que estou à disposição também, caso alguém queira complementar. Se eu não respondi alguma pergunta, podem ficar à vontade aí. Bom, enquanto isso, se... Ah, tem mais um aqui. Quer que eu leia? Você pode ler? A parte de facilities, segurança patrimonial e etc. também entraria na questão de ESG para cidades inteligentes? Na minha opinião, sim, porque uma vez que a gente... as empresas estão buscando elencar esses itens importantes de ESG, pensando na segurança, pensando no meio ambiente, pensando no social, pensando na governança, isso vai acabar impactando em toda a cadeia, né? Seja facilities interno, segurança patrimonial interna à empresa, quanto no momento que a gente entrega o empreendimento para o condomínio, que a gestão passa a ser do condomínio. Uma vez que isso foi pensado numa melhor prática social e ambiental, principalmente, o condomínio também acaba tirando como benefício disso, acaba tendo benefício dessas práticas que foram adotadas. Então, eu acho que linkando todos esses itens, toda a cadeia produtiva, tanto interna quanto externa, quanto clientes, fornecedores, a própria sociedade em torno das nossas obras, da nossa empresa, vai acabar sendo impactada de alguma maneira com essas práticas que de alguma maneira acontecem e cada vez com certeza a MPD busca para melhorar e para potencializar tudo isso, né? Então eu acredito que sim, acaba impactando em tudo. E se a gente tem alguma base em São Paulo, acho que é a última pergunta aqui. Por enquanto, não. A nossa base, nosso escritório é em Alphaville, pensando como corporativo, né? E o que a gente tem em São Paulo são os canteiros de obras, que são todas as obras, tanto de incorporação interna, quanto de construção, que acontece em São Paulo, no Sul, em Minas, agora no Nordeste. Então, o MPD tem crescido aí, está atuando em várias cidades. Então, acho que é isso. Acho que chegou mais uma. Como todos esses benefícios e atendimento a essas certificações é repassado ao consumidor final? Eu acho que ainda é um trabalho que a gente tem feito com o consumidor final, porque muitas vezes ele não
há um tempo atrás ele não entendia muitas vezes os benefícios que ele estava tendo quando ele comprava um empreendimento MPD, que já pensa em muitas práticas no momento que nasce o empreendimento, ou qualquer empreendimento certificado. Só que o que eu tenho visto que de um tempo para cá, realmente esse assunto tem ficado cada vez mais dentro do conhecimento de todo mundo, até por conta da internet, tudo. Acho que os próprios clientes têm conhecimento de todos os benefícios e eles se importam, eles vão atrás, eles leem, eles perguntam. Então, como empreendimentos certificados, os próprios clientes sabem que ele estando morando ou trabalhando no empreendimento certificado, ele vai ter uma melhor economia de água, uma melhor economia de energia. Então, isso a gente tenta deixar claro no momento da venda. A gente aqui faz muito treinamento para os corretores, para todo mundo, para explicar para eles, para que eles vendam isso para os clientes, mas os próprios clientes já chegam questionando, é certificado, então tem benefício de água, de energia, como é que é, vocês estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, então isso está sendo realmente um assunto que os próprios clientes têm conhecimento e eles nos questionam muito mais. Mas eu acho que o maior benefício é tudo isso mesmo, né? É ter um condomínio mais eficiente, morar num condomínio mais eficiente, que acaba reduzindo em conta de energia, a sua própria conta dentro da unidade, que é o que acaba fazendo diferença no final mesmo, né? Mais do que a própria otimização de recursos e sustentabilidade que a gente tem que pensar, mas o que o cliente busca ainda é realmente pagar mais barato do condomínio, pagar mais barato da conta de elétrica, que realmente é muito importante também para todo mundo, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi todas as perguntas claramente. Acho que chega mais uma. Quais as maiores dificuldades de conseguir essas certificações? Sabemos que todos pensamos em sustentabilidade, mas poucas ações mesmo estando mais em alta no momento. Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem realmente é isso, né? A gente sabe que é muito importante, mas ainda não é todo mundo que entende. E realmente, às vezes, algumas dificuldades, questão da própria cadeia de fornecedores, dos materiais, dos fornecedores, das próprias normas que às vezes não beneficiam. Às vezes a gente acaba tendo que pagar mais caro por algumas soluções que se tivesse algum benefício, se tivesse algum estímulo, isso seria talvez mais segregado para todas as construções e talvez de mais fácil acesso para todo mundo. Então, ainda é aquelas dificuldades que eu coloquei no início, talvez as normas ainda não facilitam, as políticas públicas não potencializam muito, os próprios fornecedores também estão se descobrindo, se adaptando, buscando materiais tecnológicos, inovadores, sustentáveis. Então, isso é uma coisa, com certeza, que tem melhorado ao longo dos anos, mas que ainda é uma curva de aprendizado aí para todo mundo, para toda a nossa cadeia, desde a gente, a todos os fornecedores que estão vinculados com a gente, com certeza. Acho que está sendo uma curva de aprendizado para todo mundo. Bom, enquanto a gente não recebe mais perguntas, eu queria só lembrar a vocês que estão aqui participando que a gente vai ter um form de feedback que vai ser enviado aqui nos comentários, no chat, e é muito importante que vocês preencham para vocês poderem conseguir o certificado e também para que vocês possam concorrer ao brinde dessa apresentação, que é um módulo fornecido pela TreinaSoft do pacote Office. Se alguém tiver mais perguntas, pode ficar à vontade. Também é bem interessante que vocês lembrem de se inscrever nas atividades, né? E que vocês lembrem que hoje, às 3 horas da tarde, a gente vai ter stand síncrono. Então, se vocês tiverem umas dúvidas mais específicas, a EPD, inclusive, está nos stands de hoje à tarde. Vocês também podem ir lá, vocês vão ter um contato bem mais direto com o pessoal da empresa, tirar dúvidas sobre estágio, essas coisas. Então, é isso. E muito obrigada a quem participou. Foi ótimo, eu achei bem interessante.
Obrigada, Carol. Estou à disposição também, caso depois alguém queira me passar algum e-mail, alguma coisa. Estamos por aqui, com certeza vocês terão outras palestras da MPD. Espero que vocês aproveitem aí a semana, com certeza ela está muito produtiva. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Gente, só uma coisa sobre os estandes. Eles estão disponíveis a partir das 3h10, mas já se programem para os que estiverem interessados em participar, porque vai estar bem interessante. Então, entre 3 horas, 3h10, já fiquem preparados, tá? Muito obrigada pela presença mais uma vez, obrigada pela palestra. Os estudos foram bastante interessantes mesmo. Obrigada, gente. Boa sorte, boa semana para vocês aí.